Antes de mais, obrigado a todos pela presença neste evento. Este evento, antes de mais, eu sou o Pedro Correia, sou colaborador da Improxy. Alguns já me conhecem, outros será uma primeira vez. Obrigado a todos pela vossa presença. O propósito de hoje e desta iniciativa, que se insere numa iniciativa que nós temos vindo a desenvolver com o nome Improxy Convida, onde o objetivo desta iniciativa passa por trazer parceiros para cima da mesa e para contacto para convosco, com experiências na área da gestão de condomínios, em múltiplas componentes que se interligam com a gestão de condomínios. E hoje, então, temos aqui a equipa da Charge for Flat para falar connosco sobre uma questão, uma problemática que surge, que é recente e que cada vez terá mais impacto nos vossos condomínios, que incide sobre as soluções que existem para o carregamento de veículos elétricos em condomínios. Temos então connosco a equipa da Charge for Flat para falar sobre isso. O Carlos João Torres, responsável, é o gestor de crescimento, produtos e parcerias da Charge for Flat. O Bruno Pereira, neste caso na qualidade de coordenador de operação e manutenção. E hoje então eles vão falar convosco um bocadinho sobre, direi eu, três grandes tópicos centrais desta área. As infraestruturas relacionadas com a instalação e o carregamento de carros elétricos, na realidade dos condomínios, todas as questões relacionadas com a gestão e faturação destes mesmos carregamentos e de que forma é que este parceiro se integra então com o GECOND e que ferramentas é que eles disponibilizam para a agilização destes lançamentos, desta faturação e destas questões relacionadas aos carregamentos. Portanto, sem perder mais tempo, porque realmente não sou eu aqui o destaque de hoje, mas sim aqui os nossos parceiros e o know-how deles será muito válido. Portanto, sem mais demoras, passo então a palavra ao João para, por favor, dar início aqui a este webinar. Quaisquer questões que tenham, dúvidas, por favor, coloquem no chat. No final será disponibilizado um bloco para o esclarecimento dessas mesmas questões. Portanto, assim que tenham dúvidas, coloquem no chat, no final responderemos a tudo. Muito obrigado pela participação e passo então a palavra ao João. Obrigado. Ok, então muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado também, Pedro, e à Improxy, que nos desafiou para estarmos aqui hoje a falar sobre esta temática que é tão interessante e relevante para os condomínios. Esperamos que esta sessão seja proveitosa para todos vocês e que possamos tirar aqui algumas das dúvidas que vocês têm tido nos últimos tempos e que possam ter no futuro sobre esta temática. Portanto, avançando, nós queríamos começar aqui esta conversa por testar aqui um bocadinho o vosso conhecimento sobre esta temática da mobilidade elétrica nos condomínios. E, portanto, o que iríamos fazer era, temos aqui três afirmações, queríamos que vocês nos dissessem se acham que a afirmação é verdadeira ou falsa. Se acharem que a mesma é verdadeira, devem levantar o braço aqui no Teams. E, portanto, vou passar a apresentar a primeira questão. A primeira questão é: em 2024, Portugal atingiu um parque de 200 mil veículos elétricos, incluindo híbridos plug-in. Podem responder. Se acharem que a mesma é verdadeira, levantem o braço aqui no topo do ecrã. Vou dar aqui um bocadinho, só para responderem. Ok, então vamos ver a resposta. Portanto, esta afirmação é falsa. Na realidade, no final de 2024, haviam em Portugal já 325 mil veículos elétricos, dos quais 200 mil eram 100% elétricos. Ok, passando, podem tirar a mão levantada. Passando aqui à segunda questão. Na Noruega, líder mundial na mobilidade elétrica, 90% dos veículos vendidos em 2024 foram elétricos. Mais uma vez, se acharem que a mesma é verdadeira, podem levantar o braço. Se acharem que é falsa, não façam nada. Ok, vamos ver então.
Neste caso, é verdadeiro, ou seja, existiam 90% dos carros na Noruega foram vendidos no ano passado, foram elétricos, num total de 110 mil veículos elétricos, portanto, e a Noruega é a líder mundial a nível de veículos elétricos. Passando aqui para a terceira e última questão, para testar os vossos conhecimentos, e podem tirar a mão. A partir de 2040, na Europa, não poderão ser vendidos mais carros a combustão. Portanto, mais uma vez, se acharem que a mesma é verdadeira, podem levantar a mão. Caso contrário, não façam nada. Ok? E esta questão, esta afirmação é falsa, porque na realidade esta proibição vai acontecer a partir de 2035. Bem, muito obrigado pela vossa participação e penso que já temos aqui bastantes especialistas. E aqui o ponto que nós queríamos levantar aqui com este quiz, com estas questões, trata-se de sublinhar aqui a importância da mobilidade elétrica e o facto de ser uma tendência cada vez mais crescente e que, na realidade, não podemos voltar atrás. Pronto. Pensando que existe 50% da população que vive em prédios, em condomínios, em prédios multifamiliares, e que 80% dos carregamentos de veículos elétricos são feitos em espaços privados, portanto, não são feitos na rua, então o carregamento de veículos elétricos no condomínio, face a esta existência e tendência crescente de veículos elétricos, é absolutamente crítica e, apesar de ser quase aqui o último passo na penetração da mobilidade elétrica a nível nacional e mundial, é absolutamente crítica e é muito importante estarmos aqui hoje para falarmos sobre isso. E, portanto, para começarmos aqui com a nossa apresentação, nós hoje, como o Pedro disse, temos aqui 5 pontos que queríamos ver convosco. Em primeiro lugar, princípios básicos, depois oportunidades, desafios, melhores práticas e depois apresentámos aqui a nossa oferta, o Charge for Flat, também para vos explicar como é que nós operamos. Passando aqui a palavra ao meu colega Bruno Pereira, que vai falar sobre os princípios básicos. Obrigado, João. Antes de mais, bom dia a todos. Portanto, para não estarmos aqui também a perder muito mais tempo, vamos já dar aqui início aos princípios básicos de mobilidade elétrica em condomínios. Portanto, aqui a ideia será explicar um pouco alguns termos mais técnicos que a maior parte das pessoas não conhecem, não está habituada a lidar no seu dia-a-dia. Portanto, eu sugiro realmente que anotem se houver aqui algumas questões que depois no final podem ser esclarecidas. Começando aqui pela parte dos veículos elétricos. Portanto, existem inúmeras tipologias de veículos a circular, mas hoje vamos focar nos carros 100% elétricos e nos carros híbridos plug-in. Estes são os únicos que necessitam do carregamento elétrico. Portanto, a grande diferença, para além do motor, será a capacidade das baterias e a respectiva autonomia. Portanto, nos carros 100% elétricos temos carros com autonomias próximas dos 1000 km, enquanto nos plug-ins a autonomia elétrica máximo ronda os 80 km. Em ambos estes carros é possível carregar em corrente alternada, ou seja, é possível carregar estes carros em condomínios. Passando agora para os pontos de carregamento. Portanto, aqui a ideia é dar uma visão geral das várias formas que podemos carregar os nossos veículos elétricos. E começamos pela mais simples, que é uma tomada Shuck, é uma tomada idêntica à que nós temos nas nossas casas, permite-nos fazer um carregamento em monofásico até 3.7 kW, mas alertar aqui que estas tomadas devem ser próprias para mobilidade elétrica, ou seja, as tomadas que nós temos em casa não foram concebidas para suportar este tipo de potência, este nível de potência durante tantas horas. Portanto, há aqui um risco de sobreaquecimento e não devem ser usadas para carregar os veículos elétricos. Portanto, neste tipo de tomadas é necessário depois usar aqui um adaptador ou carregador portátil que normalmente é fornecido com o carro. Outra solução são as tomadas industriais. O funcionamento é muito idêntico às tomadas Shuck, mas permite-nos aqui uma potência superior, permite ir até 32 amperes. Tem também a versão trifásica que permite-nos chegar a 22 kW. Este tipo de solução necessita de um carregador portátil, tal como outras tomadas, e tem que ser, portanto, a ligação tem que ser adequada à ficha. Portanto,
neste tipo de soluções, normalmente é preciso adquirir este carregador. Outra alternativa serão as wallboxes. As wallboxes permitem-nos carregar tanto em trifásico como monofásico. Existe aqui uma grande variedade de wallbox, umas mais inteligentes, outras mais simples. Salientar só aqui 2 ou 3 aspectos que parecem mais relevantes, que é a questão do protocolo CPP. Portanto, as wallbox mais inteligentes, para ter comunicação, têm autenticação por um cartão ou numa aplicação, são compatíveis com o protocolo CPP. E o protocolo CPP é um protocolo standard que nos permite enviar comandos e fazer aqui um nível de gestão dos pontos de carregamento, independentemente da marca. Portanto, quando falamos em gerir pontos de carregamento, aqui o protocolo CPP é muito importante. Existe ainda outra alternativa para carregar os carros elétricos, que são os carregadores rápidos, normalmente encontrados nas áreas de serviço ou nos espaços públicos, que, como o próprio indica, permitem-nos carregar de forma mais rápida. Salientar também aqui uma diferença, que os pontos de carregamento rápido ou o carregamento em DC é efetuado com um tipo de ficha diferente das wallboxes que carregam em corrente alternada. Aqui no âmbito dos condomínios, falamos apenas em tomadas ou wallboxes. Portanto, e aqui esta imagem tenta ilustrar a principal diferença entre carregamento rápido em DC e carregamento em corrente alternada. Portanto, enquanto no carregamento DC, portanto, estamos a carregar diretamente a bateria, no carregamento AC a energia passa pelo carregador interno do carro, ou muitas vezes chamado por o on-board charger. Portanto, isto significa que o carregador interno do carro é que vai definir aqui o limite máximo em que vamos conseguir carregar o nosso carro nas nossas casas. Mas para atingirmos esse limite máximo, temos que adequar o nosso ponto de carregamento à potência do carregador interno do carro. Eu trago agora aqui 2 exemplos práticos que são muito frequentes. Portanto, imaginem que adquiriram um carro e o carregador interno do carro permite-nos carregar até 7.4 kW. Mas, entretanto, pedimos a alguém, a um eletricista, que nos instale aqui uma tomada e ele diz-nos que a tomada com esta tomada vai conseguir carregar a 3.7 kW. Mas nós vamos usar o carregador que veio com o carro para carregar o carro. Portanto, o carregador portátil. Portanto, e nós, se tivermos um bocadinho mais atenção que é o carregador que vem com o carro, ele normalmente tem nas chapas características, conseguimos ver qual é a potência que ele permite carregar o carro. E há alguns carregadores que estão no mercado que são muito limitados. Por exemplo, este exemplo que eu trago aqui só permite carregar a 8 amperes. Isto significa que este carregador só vai permitir carregar a 1.8 kW. Portanto, apesar de eu ter um carro que pode carregar até 7.4 kW, na verdade, o que eu vou ver é que só vou carregar 1.8 kW, que é relativamente lento. Outro exemplo, podemos imaginar que isto é frequente acontecer em carros híbridos. Portanto, os carros híbridos, normalmente este carregador interno é um pouco mais limitado, e eu adquiri um carro híbrido que está limitado a 3.7 kW. Portanto, eu não reparei nesse pormenor, ou não me chamaram a atenção para isso. Portanto, eu vou contactar aqui uma empresa para me instalar um ponto de carregamento, eles vão-me sugerir o melhor ponto de carregamento que eles têm, o mais rápido, e vão instalar-me aqui um wallbox 7.4 kW. Eu vou usar o cabo que também normalmente é fornecido com o carro e que o cabo está preparado para 22 kW, mas a verdade é que eu, quando for para o carro carregar, eu só vou conseguir carregar um máximo de 3.7 kW. Porquê? Porque lá está, o carro está a limitar, portanto, estes 3 componentes, o que tiver um valor mais baixo é o que vai limitar a potência de carregamento. Bruno, permite-me só fazer Sim. aqui uma interrupção. João, pedia-te que, por favor, se possível, cancelasses a partilha e voltasses a partilhar, porque temos algumas pessoas no chat a queixarem-se que não conseguem visualizar a partilha do PDF e às vezes isto resolve quando cancelamos e voltamos a partilhar. E era para ver se conseguia, porque já são alguns a queixarem-se e pronto, e depois também torna-se mais difícil acompanhar. Por favor, validem. Já Quem estou a fazê-lo, estava... Pedro. Ok, muito obrigado. Quem estava com dificuldade, por favor, se persistir, informe-nos. Peço desculpa a interrupção. Ok. Continua Não sei igual. se já conseguem ver.
mas já vou continuar. Portanto, em relação ao que eu estava a dizer, ao exemplo que eu estava a dizer, portanto, queria só deixar mais uma nota que é, os veículos híbridos carregam normalmente apenas em monofásico e também que nem todos os veículos 100% elétricos carregam em trifásico, ou seja, por vezes se instalar um carregador trifásico muito potente, não serve porque o nosso carro não vai suportar. Portanto, aqui outro receio que sentimos nas pessoas que adquirem os carros elétricos e que estão à procura de uma solução para carregar é que as pessoas querem uma solução que lhes permita carregar 100% da bateria todos os dias. E o exemplo que trazemos aqui é de como é que devemos fazer as contas para tentar perceber qual é a energia que precisamos carregar no nosso dia-a-dia. E se utilizarmos um posto de carregamento de 2,3 kW durante 1 hora, portanto, isto para as pessoas que não estão a par como é que isto funciona a potência e a energia, portanto, se usarmos um ponto de carregamento de 2,3 durante 1 hora, acumulamos 2,3 kWh de energia na bateria. Em 2 horas acumulamos o dobro. Portanto, considerando que um veículo elétrico consome em média 18 kWh para fazer 100 km e que eu quero ter uma autonomia de 50 km, isto significa que preciso carregar 9 kWh. Portanto, eu para carregar 9 kWh, se for numa tomada, imaginando que estamos a carregar 10 amperes, ou seja, 2,3 kW, eu consigo fazer este carregamento em cerca de 4 horas, aproximadamente. Se eu utilizar uma wallbox e conseguir carregar a 7,4 kW, 1 hora e meia é suficiente para fazer este carregamento. Ou seja, para além disso, existe um estudo que em Portugal as pessoas fazem em média 40 a 50 km por dia. Portanto, vai haver sempre exceções nestes casos e se calhar nessas situações é preciso recorrer a outro tipo de soluções, mas as pessoas que estão aqui na média e que percorrem os tais 50 km por dia conseguem satisfazer as suas necessidades diárias carregando 1 a 4 horas por dia. Portanto, esta é a mensagem principal que queremos passar aqui com isto. Agora, passando de forma aqui muito rápida pela regulamentação, portanto, referir só que já foi em 2010 o primeiro decreto-lei que diz que todos os condóminos têm direito a instalar o seu ponto de carregamento, desde que informe o condomínio com a devida antecedência. Mencionar também aqui, ao salientar, o guia da DGEG, portanto, que já tem várias versões, mas que é muito importante e define as várias soluções previstas para ligar os pontos de carregamento. E salientar ainda o despacho mais recente, no final de 2024, se um despacho não diretamente relacionado com a mobilidade elétrica, mas tem um grande impacto, porque diz-nos que se eu alterar a instalação elétrica, se eu introduzir um quadro grande ou pequeno na minha garagem, esse quadro tem que ser certificado portanto, por isso tem que haver um projeto também relacionado com essa instalação. Portanto, estes eram aqui os principais pontos a realçar. Aqui neste slide temos de forma resumida as várias soluções previstas no guia da DGEG para condomínios. Portanto, a primeira solução é a mais usual, portanto, e prevê a ligação dos pontos de carregamento aos serviços comuns do condomínio, ou seja, as minhas wallbox vão estar diretamente ligadas aos quadros da garagem, ou mesmo que estejam ligados a um quadro de mobilidade elétrica, esse quadro de mobilidade elétrica está a ser alimentado pelo contador da garagem. Portanto, estamos a utilizar a infraestrutura do condomínio. Aqui a segunda opção será a ligação à fração. A ligação à fração prevê a passagem de cabos entre a fração, o apartamento e a garagem. Portanto, essa passagem normalmente, ou por vezes, cria aqui alguns constrangimentos. Aí a solução que é definida pela DGEG obriga a instalação de um sistema de corte. Porquê é que eu estou a falar nesta questão tão específica? Porque nós vimos algumas situações no terreno que fazem a alimentação à fração e não instalam esta betoneira de corte, portanto, e não está regulamentado. De indicar também que esta opção de ligação à fração só é possível desde que foi lançada a última versão do guia da DGEG, ou seja, desde 2023 que isto foi possível. Antes disso, esta solução não era viável. Outra opção para carregar os nossos carros será a instalação de um CPD dedicado. O que é que isto significa? Significa pedirmos um contador específico para a mobilidade elétrica.
independentemente de se esse contador vai alimentar um ponto de carregamento ou vários, podemos tentar fazê-lo. Portanto, esse tipo de pedidos tem que ser dirigido à redes, portanto, verificar se há potência no ramal e no quadro de colunas para fazer essa ligação, e depois avançar com a obra. Portanto, este tipo de soluções envolve sempre aqui uma obra maior na parte da instalação elétrica de condomínio. A quarta opção, que no fundo é uma ligação virtual à Mobier, e quando eu digo que é virtual é porque os pontos de carregamento continuam a estar alimentados pela garagem de condomínio, pela infraestrutura de condomínio, mas nós vamos instalar, nestes casos, instalamos uma wallbox que nos permite comunicar as sessões para a Mobier. Portanto, o que a Mobier depois faz com isso é que consegue, de certa forma, deduzir automaticamente a energia carregada nesse ponto de carregamento na fatura do condomínio. Okay? Portanto, resolve o problema do acerto de contas, no fundo, com o condomínio, não resolve a parte da potência, porque continuamos a utilizar a infraestrutura elétrica do condomínio, que é sempre limitada. Em qualquer que seja a solução, existe sempre aqui um limite de potência. Eu até queria também alertar aqui uma pequena diferença entre o que existe entre baixa tensão normal e baixa tensão especial. Portanto, baixa tensão normal, estamos a falar quando o condomínio tem potências até 41,4 kW, e nessa situação, se eu estiver em baixa tensão normal, se eu ultrapassar a potência contratada, o que vai acontecer é que normalmente vai haver um disparo, seja no disjuntor ou no contador, vou ficar sem eletricidade no condomínio porque ultrapassei a potência contratada. Se for em baixa tensão especial e ultrapassar a potência, o que vai acontecer é que eu vou aumentar a minha potência contratada na minha fatura. Portanto, e nos próximos meses vou passar a ter aqui um custo extra porque tenho uma potência superior contratada. Referi que este aumento de potência, portanto, eu consigo aumentar a minha potência contratada sempre até um limite que é a potência máxima admissível. E a potência máxima admissível é a potência para a qual a instalação foi certificada e foi projetada. Portanto, a instalação já está preparada para aguentar aquela potência e eu consigo fazer aumentos até este nível de potência. Como é que eu consigo consultar uma e outra? Portanto, a potência contratada é fácil, portanto, basta ir à fatura e conseguir identificar a potência contratada. A PMA é um pouco mais difícil, portanto, existem duas formas, ou um eletricista que seja credenciado para a DGEG consegue fazer a consulta no site da DGEG, no portal, ou então ligando para a redes, identificando como proprietário do contrato de eletricidade, eles também conseguem facultar essa informação. Portanto, e neste exemplo que nós mostramos aqui, este condomínio tinha uma PMA de 27,6, mas a potência contratada era só 20, ou seja, ainda havia aqui alguma margem para fazer um aumento de potência. Nestes próximos slides vou deixar aqui algumas dicas ou pontos importantes que devem ter em conta quando estão a solicitar ou analisar propostas de mobilidade elétrica. E vamos focar sobretudo na solução que nós encontramos mais no terreno, que é utilizar os serviços comuns do condomínio, ou seja, ligar os pontos de carregamento à garagem, ou aos quadros da garagem. E se eu tiver a analisar uma proposta deste tipo, normalmente ela vem separada em duas partes. Portanto, a infraestrutura coletiva, que está aqui assinalada à laranja, que inclui o quadro de mobilidade, a respectiva alimentação ao quadro de serviços comuns e tudo o que seja necessário, portanto, sistemas de controle, alguns sistemas de comunicação estão incluídos na infraestrutura coletiva. Depois, a infraestrutura individual inclui, então, a ligação, as proteções, o cabo e o ponto de carregamento, que será para uso individual de cada condomínio. Aqui, em relação à infraestrutura individual, uma questão frequente que nos colocam com alguma frequência é que se eu quiser mais tarde alterar o meu ponto de carregamento, ou seja, hoje tenho um carro híbrido, uma tomada é suficiente para as minhas necessidades, mas mais tarde, se eu adquirir outro carro, posso trocar de carregador. Portanto, é sempre possível instalar outro carregador, mas aqui a questão é que grande parte do trabalho vai ser desperdiçada, ou seja, eu vou ter que trocar as proteções, porque as proteções têm que estar adequadas ao ponto de carregamento, vou ter de trocar o porto de carregamento para conseguir carregar mais rápido, e o cabo, se não for dimensionado logo com essa finalidade, também vou ter que trocar o cabo. Portanto, o cabo tem que ser adequado à potência do ponto de carregamento. Aqui outro aspecto importante,
quando estamos a olhar para uma proposta de mobilidade elétrica, é perceber que tipo de solução é que nos estão a propor. Portanto, existem aqui inúmeras soluções possíveis no mercado. Nós trazemos aqui, de forma sucinta, duas soluções um bocadinho diferentes, que nós chamamos de instalação centralizada, em que todos os pontos de carregamento, os cabos vão ligar diretamente a um quadro elétrico, ou uma solução descentralizada, que no fundo nós passamos aqui um cabo, um barramento de maior secção ao longo do condomínio, e depois, junto a cada lugar, fazemos a derivação para o ponto de carregamento. Portanto, são aqui duas opções e depois nem sempre é fácil comparar, se tivermos uma proposta para uma e uma proposta para outra, nem sempre é fácil perceber esta distinção. Salientar também que devem ter atenção à secção do cabo que vos está a ser proposto. Pois, porque a secção do cabo é muito importante neste tipo de instalações. A secção do cabo tem que ser dimensionada para a potência e para as distâncias que estamos a falar. E se aquilo não for bem dimensionado, portanto, depois podem originar problemas no futuro. Portanto, o cabo vai ter muitas perdas e pode originar problemas no carregamento. Portanto, é um ponto também aqui a ter atenção. Outro aspecto, podes passar, João. Outro aspecto muito importante a ter em conta nas propostas é o tipo de balanceamento de carga que está a ser proposto. Portanto, e aqui, quando falamos em balanceamento, estamos a falar num equipamento de controle ou num software que permite interagir com todos os pontos de carregamento. Eu reforço aqui esta parte, que é importante que este sistema interaja com todos os pontos de carregamento, caso contrário vai haver pontos de carregamento beneficiados face a outros. Portanto, e o objetivo deste sistema é não ultrapassar os limites de potência da instalação e repartir o mais uniformemente possível a energia por todos os pontos de carregamento. Portanto, e existem aqui 3 situações possíveis. Portanto, eu posso ter uma proposta que não inclui nenhum sistema de gestão, portanto, à partida vai ser logo mais barata, não inclui a inteligência deste sistema. E qual é o risco disto? É que, à medida que vão aumentando o número de carregadores, existe o risco de haver disparo na instalação aumenta significativamente. Depois pode optar-se por uma solução de balanceamento estático, portanto, que no fundo é limitar a potência que será utilizada para o carregamento de veículos elétricos. Ou seja, se eu tiver, imaginando que temos 30 kW num condomínio, mas os consumos que eu tenho atualmente no condomínio não me ultrapassam os 15, eu tenho 15 kW de sobra que eu posso usar à vontade para mobilidade elétrica. E o que eu vou fazer é garantir que os carregadores que eu tenho não vão ultrapassar esses 15 kWh. Mas estou a desperdiçar muita energia, porque grande parte dos sistemas não funciona 24 horas e eu podia estar a aproveitar essa energia. Portanto, aí é que entra o balanceamento dinâmico. O balanceamento dinâmico, no fundo, monitoriza os consumos em tempo real. Eu sei em cada instante qual é a potência que tenho disponível e ajusto a entrada de mais carregadores ou menos carregadores, ou ajusto até a potência de carregamento em função da potência que tenho disponível. Portanto, este tipo de soluções permite-nos ter até 4 a 6 vezes mais carregadores no mesmo condomínio. Portanto, e dava concluída aqui esta parte e passava a palavra de volta ao João. Bem, obrigado, Bruno. Então, avançando aqui para as oportunidades que existem ao nível da mobilidade elétrica em condomínios, e penso que estes pontos são aqueles que os vossos clientes vêm ter convosco todos os dias a dizerem a razão pela qual querem avançar para a mobilidade elétrica. O primeiro ponto tem a ver com a valorização económico-financeira do imóvel, quer porque existem poucos carregadores nas nossas cidades, quer porque a própria instalação de carregadores valoriza o imóvel para compradores ou para arrendatários, mas também porque existem cada vez mais incentivos disponíveis para a instalação deste tipo de carregadores nos condomínios e o próprio regulamento de urbanização e a legislação da mobilidade elétrica obriga cada vez mais nas novas instalações e mesmo ao nível das existentes a endereçar este tipo de infraestrutura. O segundo ponto tem a ver com uma contribuição ambiental positiva. Os vossos condóminos e os vossos condomínios querem emitir menos gases com efeito de estufa, melhorar a qualidade de ar, uma maior eficiência energética que resulta da adoção dos veículos elétricos versus veículos de combustão, uma autossuficiência, portanto, não ficando dependentes de terceiros, mas podendo utilizar painéis solares no próprio condomínio ou fazendo parte de comunidades de energia, e depois o menos ruído que pode existir depois na própria garagem. Em terceiro lugar,
existe, claro, e este é muitas vezes o principal motivo, uma poupança de custos para o utilizador. O elétrico é mais económico do que os combustíveis fósseis a nível de combustível, não é? A eletricidade. Mas, por outro lado, carregar no condomínio é, hoje em dia, e pode ser até 5 vezes mais barato do que carregar nos carregadores públicos. Quanto mais rápido for o carregador público, maior vai ser essa diferença. Portanto, há aqui vantagens claras de carregar no condomínio. E, por último, existe uma grande comodidade em podermos carregar nos nossos apartamentos, nas nossas garagens. Portanto, fazendo o carregamento noturno durante 10, 12 horas, nós no início do dia seguinte, temos a nossa autonomia que precisamos para fazer as nossas deslocações no dia seguinte. Ao mesmo tempo, tendo um carregador no nosso lugar de estacionamento dedicado, não precisamos estar à espera, nem precisamos de fazer deslocações. Conseguimos fazer toda a gestão de carregamento e de custos, por exemplo, via soluções, via apps nos móveis, e claro, é sempre uma situação com mais segurança e mais conveniência. Podemos carregar nas nossas casas, nos nossos condomínios, evitando furtos, vandalismos, etc. Portanto, passando agora para os desafios da mobilidade elétrica em condomínios e bebendo aqui daquilo que tem sido a nossa experiência e muito daquilo que o Bruno e a equipa do Bruno nos tem passado, tem ouvido de muitos de vocês que estou aqui a ver hoje. Nós detectámos e dividimos isto em 4 grandes desafios. Pronto, o primeiro desafio tem a ver com existe muitas vezes um incumprimento das normas de regulamentos de segurança, pronto, muitas vezes por desconhecimento, outras vezes nem tanto, e isso traduz em quê? Traduz em risco elétrico. Vemos muitas vezes instalações que são feitas sem recurso a técnicos certificados, que não têm qualquer certificação oficial. Existe instalação, muitas vezes, não é uma nem duas vezes que os gestores de condomínio nos disseram que foram instalados carregadores sem que a própria administração se apercebesse, sem qualquer aprovação. Existe, muitas vezes, falta de organização, sem um processo definido, e isto causa que muitas vezes nós vemos um quadro de mobilidade, um quadro elétrico no condomínio e não existe identificação dos carregadores, dos disjuntores. Vemos carregadores com ligações ao barramento e não individualizados, o que é ilegal. Vemos ligações à fração sem o corte local, o que também não é adequado. E muitas vezes encontramos ausência de instalação de botoneiras para corte geral, o que também é obrigatório em situações de emergência ou se houver necessidade de intervenção por parte dos bombeiros. Portanto, não é apenas é uma questão de segurança, é uma questão processual e depois isto também tem impacto a nível estético. E o impacto estético depois também tem um impacto a nível financeiro na valorização do próprio condomínio. O segundo ponto, o segundo grande desafio tem a ver com a infraestrutura elétrica que é insuficiente. Isto é a razão pela qual a maior parte das vezes os gestores de condomínio entram em contato connosco, quer porque já não existe espaço disponível no quadro elétrico instalado, ou seja, não existe área para instalar novas proteções para novos carregadores, ou não existe espaço na correte para ligar à fração. Isto tipicamente o que acontece é já foram instalados 2, 3 carregadores que já se safaram e, portanto, o quarto, quinto condómino já não tem lugar, não tem espaço. E, portanto, o gestor de condomínio entra aqui num problema. O que é que eu faço agora? Pronto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a própria limitação elétrica. Muitas vezes o quadro não tem potência suficiente. E depois temos aqui aquela questão que o Bruno explicou há bocado muito bem, que é a questão de uma coisa é a potência disponível, potência contratada, outra coisa é a potência que existe no condomínio, como potência máxima autorizada. Pronto, e quando essa PMA não é suficiente, então terá que se analisar o que é que se pode fazer.
O terceiro ponto tem a ver com uma distribuição desigual, ou seja, a potência não é partilhada de forma justa, e penso que todos estamos de acordo que a palavra equidade em condomínio é uma palavra-chave e muito importante. E por último, as sobrecargas. Ou seja, este é o caso em que é mais fácil falar com um condomínio, porque quando os condomínios vêm ter connosco para falar sobre o portão da garagem está a ficar aberto à noite, o utilizador chegou de manhã e o carro não está carregado porque o quadro disparou, o elevador parou e as pessoas estão lá dentro, a garagem está às escuras, é muito fácil explicar a razão pela qual é fundamental haver um sistema de gestão de energia. Pronto, o terceiro ponto tem a ver com a incompatibilidade dos pontos de carregamento. Encontramos muitas vezes carregadores antigos e os proprietários não estão disponíveis para investir em novos carregadores. Por outro lado, incompatibilidade, por definição, moram várias pessoas num condomínio e normalmente, se não houver um processo, cada uma delas vai escolher o seu próprio carregador da sua própria marca. Pronto, e isto coloca aqui alguns desafios a nível da gestão, porque se esses equipamentos, esses carregadores não tiverem inteligência e não permitirem um controlo, então não vai ser possível proteger o condomínio de algumas das consequências que apresentei anteriormente. E por último, a rede. Nós, para fazermos a gestão, temos que ter acesso a uma rede de comunicação que seja com que possamos trabalhar. Por definição, as garagens são subterrâneas e, portanto, a rede assume aqui um desafio muitas vezes nos condomínios. Por último, mas não menos importante, e aposto que este é um dos temas que vos dá a todos mais dores de cabeça, temos aqui a questão da subcontagem e cobrança dos carregamentos. Portanto, a dificuldade na medição dos consumos de energia, dos quilowatt-hora. Já falei com muitos de vocês que se têm que deslocar aos condomínios para fazer as leituras, outros recebem fotografias das contagens dos contadores e, portanto, tudo isto é um processo moroso, administrativo bastante complexo. Adicionalmente, a seguir tem o passo para calcular os custos. Portanto, primeiro começamos na energia, nos quilowatt-hora, mas depois vocês têm que traduzir isto em euros. Pronto, e aí entra mais um desafio, porque as faturas do vosso do fornecedor de eletricidade do condomínio, algumas têm tarifas simples, outras bi-horárias, outras tri-horárias, e, portanto, vocês precisam de um Excel com muitas linhas para começarem a calcular quais é que são os custos para cada um dos moradores, para a seguir lhes poderem cobrar, e isto consiste em mais um desafio. Pronto, e em súmula, a parte processual, pronto, se tudo isto não estiver bem definido como é que deve ser feito, é um desafio muito grande. Pronto. Quais é que são aqui as nossas recomendações? E dividimos isto em 5 grandes recomendações para aproveitar estas oportunidades e resolver estes desafios. Pronto. Em primeiro lugar, pensamos que vocês devem pensar em construir uma infraestrutura de carregamento que seja escalável e preparada para o futuro. Hoje existem 5 carregadores no condomínio, amanhã 10, no futuro podem ser todos. Portanto, vocês têm que pôr uma infraestrutura que possa crescer conforme as necessidades do condomínio. Devem considerar os custos e alinhar as necessidades também com os vossos condóminos. Devem desenhar um plano de instalação com projeto elétrico, com pés e cabeça, e todos os trabalhos devem ser executados por empresas e técnicos certificados de acordo e com o cumprimento das normas regulamentares técnicas e segurança em vigor, garantindo que no final da instalação existe uma certificação de acordo com a regulamentação em vigor. Em segundo lugar, devem também pensar muito bem na escolha dos carregadores, que deve ser compatível com o sistema de gestão. A escolha do carregador deve evitar tomadas comuns. Não é o primeiro nem o segundo condomínio que nós visitamos em que uma tomada normal já derreteu. Portanto, vocês devem evitar a todo custo esse tipo de riscos, selecionando carregadores também que sejam certificados e eficientes.
O segundo ponto é muito importante e muitas vezes há desconhecimento sobre este ponto, que é, e o Bruno já referiu a esse ponto, que é o carregamento de veículos elétricos deve ser feito com recurso a uma alimentação dedicada. Ou seja, cada carregador deve ter uma linha de alimentação exclusiva para esse carregador. Não devem haver 2, 3 carregadores numa única linha. Este ponto é muito importante. E depois garantir que um quadro de mobilidade existe um por piso, porque a alimentação deve ser feita e o corte depois nesse piso. A segurança e proteção a nível de mecanismos de corte. São muitos os condomínios em que nós não encontramos os mecanismos de corte implementados, quer na ligação à fração, quer na própria ligação ao quadro de serviços comuns. Implementar proteções elétricas adequadas a cada ponto de carregamento. Cada carregador tem as suas características. O eletricista certificado tem que garantir essas características, essa compatibilidade. E depois recomendamos que prioritizem carregadores que sejam compatíveis com o standard aberto que o Bruno referiu, o standard OCPP, que é o standard para a mobilidade elétrica, para vocês terem mais flexibilidade no futuro. E hoje são compatíveis com o Charge for Flat, amanhã são compatíveis com qualquer fornecedor a que se queiram ligar. Em terceiro ponto, devem garantir a implementação de uma solução inteligente de gestão de energia para garantir uma gestão otimizada da potência, para fazer um balanceamento automático das cargas. Devem dar prioridade a um processamento local, porque versus um processamento na cloud existem claras vantagens. Devem ter um sistema que vos permita fazer uma monitorização em tempo real, para poderem também intervir quando necessário e garantir que haja uma distribuição equitativa da potência, porque, pelo menos da nossa experiência, quando assim não é, existem problemas e discussões nos condomínios e acho que todos queremos evitar isso. Quarto ponto, gestão financeira. Portanto, agora estamos a falar em gerir não só a energia, mas os euros. Portanto, vocês devem garantir que existe, tanto quanto possível, uma contagem automática de energia, dos kWh, sem haver necessidade de vossa deslocação ou de ficarem dependentes dos condóminos. O cálculo também deve ser automatizado dos custos, tanto quanto possível, para diminuir aqui o vosso trabalho administrativo e, por último passo, também a própria cobrança, automatizá-la tanto quanto possível para diminuir aqui o risco de gestão de tesouraria do condomínio. Por último, todos estes passos devem ser, da nossa experiência, sempre acautelados e registados no regulamento interno do condomínio, via adenda, em que vocês devem descrever todos estes pontos a nível de quais é que são os carregadores que devem ser instalados, quais é que são as regras de utilização, como é que são feitos os reembolsos dos custos, o que é que acontece, é possível eu suspender ou ativar um utilizador se não pagar, quais é que são as responsabilidades dos utilizadores e do condomínio. Portanto, é muito importante formalizarem todos estes passos. Pronto, para terminar, porque tenho 1 minuto antes de passarmos às perguntas e questões, só para vos apresentar aqui o Charge for Flat, para aqueles que não tiveram no início. Portanto, nós somos um operador de mobilidade elétrica especializado em condomínios. Estamos atualmente a operar em Portugal e integramos integramos o Smart Energy Lab. O Smart Energy Lab é um laboratório colaborativo que tem como associados da indústria e também da academia. Os nossos associados da indústria são a EDP e a Accenture, e os associados da academia são o Instituto Superior Técnico, a Universidade de Coimbra, a Faculdade de Ciências de Lisboa, o INESC-TEC e o INESC-ID. Pronto, temos atualmente uma equipa de mais de 60 pessoas. Hoje estou aqui eu e o Bruno a representar a nossa equipa, mas temos muitos outros colegas que trabalham diariamente aqui nesta solução. As vantagens do Charge for Flat é o facto de ser compatível com tomadas e carregadores existentes. Isto é um fator altamente distintivo no mercado. Nós conseguimos fazer uma gestão independentemente do tipo de ponto de carregamento. Conseguimos carregar o veículo com o máximo de potência disponível. Conseguimos garantir um carregamento para todos. Hoje é para 10, amanhã para 20, amanhã para todo o condomínio. E conseguimos fazer uma adaptação rápida do condomínio. Porquê?
porque trabalhamos com uma solução standardizada ao nível de quadro elétrico de mobilidade. Nós comercializamos a solução Edge, que é uma solução proprietária do Smart Energy Lab com uma patente internacional registada. Vocês podem ver aqui neste diagrama como é que a coisa funciona. Basicamente, o Edge é constituído aqui por 4 componentes. Tem um quadro de mobilidade elétrica, que nós designamos como é o número 1, que é o Edge Hub. Dentro do quadro existe, que é a infraestrutura coletiva, recorrendo àquilo que o Bruno apresentou no início. Depois temos o ponto 2, que são as Edge Box, que basicamente cada uma destas caixas está alocada a um ponto de carregamento, a um utilizador, a um condómino, que depois, por sua vez, está ligado via alimentação exclusiva a cada um dos pontos de carregamento do condómino. E, por último, o condómino tem acesso, e o gestor de condomínio tem acesso a um portal para verificar todos os consumos. Pronto. O Charge4Flat oferece o seu serviço em 2 vertentes, na vertente de gestão de energia e na vertente de gestão financeira, que passo agora brevemente a explicar. A gestão de energia consiste em garantir o balanceamento de cargas que o meu colega Bruno pôde explicar anteriormente. Basicamente, o que nós garantimos é, em primeiro lugar, que mesmo com carregadores instalados no condomínio, o quadro dos serviços comuns do condomínio não vai disparar. E, portanto, o que garantimos é que esta linha de potência contratada, esta linha azul-verde, não é ultrapassada. Pronto, se vocês não tiverem um sistema de gestão, a linha vai ser ultrapassada e o elevador vai ficar parado, o portão vai ficar aberto, etc. Portanto, nós garantimos que essa linha não é ultrapassada. E depois o que fazemos, porque temos um sistema de gestão dinâmica, é garantimos que vamos acompanhando, vamos dar prioridade aos consumos dos serviços gerais do condomínio, ou seja, os serviços gerais do condomínio, o elevador, as bombas, a ventilação, vão ser servidos em primeiro lugar, e só depois desses serviços serem servidos é que nós vamos disponibilizar o restante para a mobilidade elétrica, para se carregar carros. E essa gestão e essa distribuição vai ser feita de forma automatizada e de forma equitativa, maximizando a potência disponível no condomínio. Vocês o que veem aqui na linha azul é o exemplo do que seria a potência disponível para carregar veículos elétricos se nós tivéssemos um balanceamento de carga estático. Ou seja, os carros só conseguiriam carregar ali até à linha azul. O que nós fazemos é, nós vamos exatamente até à linha vermelha e, portanto, o nosso serviço garante aqui uma sensação de montanha-russa, porque basicamente nós vamos acompanhando esta linha de potência disponível e vamos disponibilizando sempre para os carros elétricos o máximo que está disponível a cada momento, não pondo em risco os serviços gerais do condomínio. Pronto, disponibilizamos isto. Também o serviço de gestão financeira, porque temos um portal onde o gestor de condomínio consegue ver os consumos de todos os moradores e o condomínio consegue ver os seus próprios consumos. Isto permite, numa metodologia de self-service, fazer-se o acerto de contas entre condomínio e condóminos, pronto, com uma automatização logo e o cálculo automático dos custos, ou seja, o gestor de condomínio insere as tarifas aplicáveis para aquele condomínio e a partir daí o sistema automaticamente vai dizer quanto é que aquele condomínio tem a pagar, quer a tarifa seja bi-horária, tri-horária, tetra-horária, o que for. Além disso, está disponibilizado também esta informação, é exportável para formato Excel, para vocês conseguirem ver toda a informação. Por último, e um dos principais motivos que nos traz aqui hoje, porque pensamos que é efetivamente um serviço de elevado valor acrescentado, nós temos em parceria com a Improxy uma integração do Edge com a GECOND, que basicamente permite que
os avisos de pagamento referentes ao carregamento de veículos elétricos nos condomínios sejam emitidos de forma automática, da mesma forma que vocês hoje em dia já o fazem para as cotizações ou quaisquer outras despesas para os vossos condóminos, vocês conseguirão fazê-lo automaticamente também ao nível dos custos com o carregamento de veículos elétricos. Pronto, e isto tem muitas vantagens. E nós summarizamos aqui vantagens ao nível de minimizar o trabalho manual versus utilizar apenas o portal que apresentei anteriormente, minimização do risco de erro, porque a informação é emitida automaticamente, e depois ao nível da gestão de tesouraria, e isto foi um apoio que nós tivemos aqui muito grande também por parte da Improxy, e a experiência que a Improxy tem aqui na gestão de condomínios. Também existe aqui uma melhoria muito grande, porque o que nós vamos fazer é, todos os meses, automaticamente no início do mês, são emitidos os avisos de pagamento, independentemente do condomínio ter recebido já a fatura do fornecedor de eletricidade ou não. E, portanto, isso é feito de forma estimativa, recorrendo às tarifas que foram inseridas no período anterior, e, portanto, o sistema vai atualizando e fazendo as correções nos períodos seguintes, à medida que os valores das tarifas forem sendo atualizados pelo gestor de condomínio. Pronto, isto tem grandes vantagens aqui a nível de gestão. Pronto, e era isto que nós vos queríamos apresentar hoje. Agradeço bastante a vossa atenção e espero que tenha sido elucidativa. Ficamos desde já totalmente disponíveis, eu e o meu colega Bruno, para vos apoiar no que necessitarem, e podem encontrar nesta apresentação, que o Pedro também já teve a amabilidade de partilhar convosco, os nossos contactos. Portanto, ficamos disponíveis. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Bruno. Pronto, a todos, não sei se há alguma questão que queiram colocar, por favor aproveitem. Eu vi que no chat até agora não se colocaram questões, mas caso tenham, por favor, façam-nas à vontade. Entretanto, enquanto queria só agradecer-vos mais uma vez pela vossa presença, tanto ao João como ao Bruno, como a todos os clientes que cá estiveram, os nossos clientes. Achamos que esta solução vai trazer valor acrescentado para cima da mesa. Já agora, João, temos aí a primeira questão, que é: este serviço está disponível nas ilhas? Perguntam. Ok, já respondeste, sim, está. Está Muito sim, bem. José. Está disponível. Vocês podem nos contactar via e-mail pessoal ou via este e-mail info@chargesforflat.pt para nos pedir mais informações e ajudaremos como possível. Pronto, estão a questionar se isto vai ser disponibilizado, a apresentação, a gravação. Sim, senhora, vai no nosso canal do YouTube. Como é hábito, nós este tipo de webinars disponibilizamos no nosso canal do YouTube. Portanto, poderão revê-lo depois atempadamente. E já agora, aproveitando também aqui o mote do canal do YouTube, podem lá consultar os outros webinars que tivemos. Esta iniciativa insere-se no Improxy Convida, uma iniciativa mais abrangente que visa trazer parceiros e especialistas das áreas de negócio para estas conversas, para convosco. Portanto, vamos ter uma próxima ação do Improxy Convida, que atempadamente vamos notificar-vos com quem será e em que dia é que será. Portanto, temos aqui uma questão, João, que tem a ver com como funciona quando o condomínio tem garagens individuais. Queres responder, Bruno? Sim. Pronto. Quando tem garagens individuais, as chamadas normalmente designadas por boxes, portanto, a solução ideal seria, pronto, se essa box tiver uma alimentação independente ou vinda da fração, fazer o carregamento através do quadro da box. Pronto. Essa é a solução mais simples para todos, portanto, não dependemos do condomínio nem da potência do condomínio. Se a potência que essa box tiver não for suficiente, podemos fazer uma solução idêntica à que é feita quando alimentamos da fração, ou seja, alimentando da garagem, dos serviços comuns da garagem, mas garantindo que depois existe um equipamento de corte que está coordenado com o quadro dessa box. Portanto, as duas opções são válidas. Se conseguimos alimentar diretamente do quadro da box, não temos que chantagear ninguém nem fazer certo contas com ninguém, mas muitas vezes isso não é possível. Portanto, há aqui a opção que é muito semelhante à alimentação vinda da fração. Portanto, a lógica é a mesma.
Portanto, aqui outra questão prende-se com: existe alguma fidelização associada? A alteração e instalação de um quadro novo é totalmente compatível com as tomadas já existentes? Não precisam de fazer nenhuma alteração? Também passam para este quadro? Uhum. Eu posso responder e Bruno, depois, se quiseres complementar alguma coisa, avança. Stella, nós estamos a comercializar esta solução em duas modalidades. Na modalidade de venda tradicional, em que a propriedade passa para o comprador, para o condomínio, e na área metropolitana de Lisboa, e atualmente estamos apenas a fazê-lo exclusivamente na área metropolitana de Lisboa, estamos a trabalhar também com o modelo de subscrição, em que basicamente disponibilizamos este serviço em que nós fazemos o investimento na infraestrutura coletiva e depois os utilizadores, mediante uma mensalidade, uma subscrição, terão acesso a essa infraestrutura coletiva sem terem que investir. Portanto, nem os utilizadores, nem o próprio condomínio. Respondendo à questão de sim, o sistema, pronto, isso, como eu disse, é um dos principais pontos diferenciadores da nossa solução. Nós conseguimos fazer a gestão de qualquer tipo de ponto de carregamento, inclusive de tomadas existentes, ou outros carregadores, wallboxes, que não sejam compatíveis com o standard OCPP. Só para ser totalmente transparente, nós como é óbvio, há constrangimentos ou há limitações em fazer a gestão, ou há diferenças na gestão de pontos de carregamento inteligentes e com comunicações versus a gestão de pontos de carregamento sem comunicação não inteligentes. Leia-se as tomadas. Ou seja, nós a gestão que fazemos nas tomadas é um ligar-desligar, enquanto que nos pontos de carregamento com inteligência e compatíveis com o protocolo OCPP, nós conseguimos fazer uma gestão, conseguimos até mesmo aumentar e diminuir a tensão disponível, o que é bastante importante porque nos permite aproveitar melhor aquela montanha russa que eu vos estava a mostrar há pouco naquele gráfico. Não sei se respondi à questão, Stella. Eu acredito que sim, João. Se entretanto tiver ficado por esclarecer, por favor, Stella, indique-nos. Portanto, aqui outra questão tem a ver com o facto de se um condómino comprar um automóvel e essa viatura trouxer um carregador sem protocolo ao CPP, a solução para estes casos passa por... Esse é exatamente o exemplo que... É exatamente o exemplo, porque normalmente eu comprei um Tesla, eles no stand deram-me um carregador da Tesla. Eu já o instalei no condomínio. Eu não estou disponível para estar agora a comprar outro carregador. Não estou disponível para estar a gastar mais 500 euros ou mais 1000 euros ou o que é que seja. E, portanto, a maior parte dos condomínios onde nós temos entrado é precisamente condomínios que já têm um parque de carregadores pré-existentes e que precisam de ser integrados num sistema de gestão. Ainda não estão integrados num sistema de gestão. Portanto, nós temos essa capacidade para integrar qualquer tipo de carregador num sistema de gestão e começar a partir daí, enquanto condomínio, a fazer a gestão de todos esses carregadores. Portanto, sim, conseguimos fazer essa gestão. Ok. Pronto, aqui uma questão mais de caráter de cariz legal, diria, em termos regulamentares, tem a ver com o caso de quando estamos a carregar o nosso carro na box, no caso de garagens com box, se é obrigatório manter o portão da própria box aberto durante o carregamento. Eu não sei se vocês têm alguma noção. Isto acredito que seja uma questão mais regulamentar, legal, não é? Sim, eu posso dizer, eu não tenho qualquer indicação dessa necessidade. Portanto, pode ser uma regra do condomínio também para ver se quem é que está a carregar ou quem é que não está a carregar e como é que está a carregar. A nível legal, não conheço essa limitação, mas não quer dizer que não exista. E já agora, se existe algo, se tem conhecimento de algum programa ou medida a nível europeu ou do governo português que no fundo ajude sensibilizando e financiando estas soluções? Sim, Carlos, existe em Portugal nos últimos anos, 3, 4 anos, o Fundo Ambiental
tem implementado alguns incentivos ao carregamento, à instalação de pontos de carregamento de veículos elétricos nos condomínios. No entanto, esses incentivos são exclusivos para soluções de detentor de ponto de carregamento, DPC, que é a tal solução que o Bruno apresentou, a quarta opção da ligação à Mobie. Essa solução tem determinadas características e tem também determinados requisitos regulamentares que, tendencialmente, eu acho que posso arriscar dizer, são mais elevados do que uma instalação normal ao quadro de serviços comuns. Portanto, são essas as medidas que têm sido implementadas. Só um ponto muito breve. Infelizmente, pelo conhecimento que nós temos a nível europeu e mundial, Portugal está algo atrasado ao nível das políticas de incentivos de instalação de infraestrutura de carregamento em condomínios, mas esperamos que essa figura mude nos próximos anos. E mudará, certamente. Pegando nos factos que vocês apresentaram no início, se me permitem opinar, acho que mudará, sem dúvida. Pronto, aqui uma outra questão incide sobre, no caso de já existirem postos de carregamento no condomínio, se forem contratados os vossos serviços, pode ser aproveitado o trabalho já existente, caso esteja em conformidade, ou é sempre necessário desfazer o que já existe e posteriormente fazer as ligações nos vossos modelos, nos vossos standards? Eu acho Bruno, que queres? posso responder, sim. Portanto, desde que esteja em conformidade, nós tentamos integrar qualquer ponto de carregamento, portanto, à partida não será necessário trocar o ponto de carregamento. O que é necessário fazer é transferir a alimentação, que pode estar ligada no quadro da garagem, para o nosso quadro. Portanto, o resto será aproveitado se estiver em conformidade. Pronto, e aqui uma outra questão tem a ver se há alguma forma de os cálculos /custos não passarem pela administração de condomínio e serem logo, penso eu, imputados diretamente ao condómino. Calculo que seja essa a pergunta. Sim, é uma excelente pergunta que nos fazem várias vezes. Aqui eu respondi a esta questão da seguinte forma. Os condomínios são feitos por vários condóminos. E esta é uma situação muito diferente de uma empresa, onde normalmente o comprador é o departamento de compras que compra todos os carregadores. Nos condomínios, cada pessoa tem o seu carro, cada pessoa quer ter o seu carregador. Portanto, o que nós temos visto a acontecer é que algumas pessoas efetivamente querem carregar os seus carros e ter os custos cobrados via empresa, via sua empresa ou via empresa onde trabalha. Algumas pessoas querem utilizar o quadro dos condomínios. Mas existem várias vontades. Portanto, aqui o que nós achamos que é importante é o condomínio e a administração conseguir implementar uma solução que responda a todas estas necessidades. E, por exemplo, nós conseguimos ter a conviver no mesmo sistema pessoas a carregarem via DPC e, portanto, a conseguirem custear os seus custos via cartão da Mobie e outras pessoas via condomínio. Pronto. Portanto, esse é um modelo que poderá permitir a várias pessoas terem aquela solução que precisam Mais. Muito bem. Pronto. Excelente. Portanto, o modelo é personalizável, não é? À vontade, digamos assim, e da necessidade do condómino e do condomínio. Sim, aqui o ponto, eu só faço uma nota que o meu colega o Bruno devia estar a querer intervir, mas eu completo já o que ele provavelmente ia dizer. Esta é uma funcionalidade que nós estamos a implementar e que contamos ter implementada agora ainda nos próximos meses, que é a possibilidade de nós termos num condomínio carregadores ligados em DPC, Mobie e outros carregadores ligados a nível privado. Aqui o desafio não é a nível de gestão financeira, é a nível de gestão de energia. E nós conseguirmos fazer a gestão de energia de uns e de outros, independentemente das contas de uns virem via Mobie e outras virem via GECOND, gestor de condomínio. Portanto, e é isso que nós estamos a implementar. A parte financeira é fácil e está em funcionamento. A outra parte será uma solução que também pensamos será pioneira no mercado, da nossa parte.
Portanto, eu acho que isso responde à questão que é, de facto, é possível a faturação ser feita da forma X ou da forma Y, mas aqui o desafio é, de facto, começarmos a encarar esta problemática na gestão da energia nos condomínios e perceber como é que ela vai ser solucionada. Mas, Pedro, portanto, deixa-me só dizer uma coisa importante, porque eu vi aqui a questão do José Rebouços, eu queria só dizer um ponto importante. E mesmo na possibilidade de o condomínio estar todo em formato MOBIE, DPC, que eu penso que dificilmente acontecerá. Isso acontece numa empresa, mas dificilmente acontecerá todos os moradores do condomínio quererem utilizar a MOBIE para o fazer. E não é essa a nossa experiência com a realidade no dia a dia. Mas se isso acontecesse, o Edge, a nossa solução aqui, também penso traz uma mais-valia, porque vos permite verem efetivamente o que é que está a ser consumido no condomínio, para que vocês tenham aqui um cross-check, uma verificação que vos permite depois fazer essa verificação junto daquilo que é redes e Mobié depois vos vai apresentar na conta para garantirem que efetivamente o condomínio não está a ser cobrado por aqueles valores. É assim, tudo isso está a funcionar 100%, portanto eu estou a falar aqui só de uma possibilidade de ter aqui mais um cross-check, pronto, que eu acho que é sempre importante. João, deixa-me só acrescentar aí duas coisas em relação ao MOBIE. Portanto, ponto número 1, aqui o desafio, quando ligamos à MOBIE, o desafio para o condomínio é que quando a MOBIE gera parte financeira, mas não gera parte da potência. Portanto, o problema da gestão de potência continua a existir e é difícil conciliar as duas coisas. Portanto, é o que nós estamos a tentar desenvolver, ou que estamos a trabalhar, é para conseguir conciliar essas duas coisas. E também referir que a questão da MOBIE, portanto, é vantajoso se a empresa decidir pagar os carregamentos de algum funcionário, mas a tarifa que é paga via MOBIE é mais alta do que se fizer um acerto de contas com o condomínio. Portanto, também deixar essa nota, porque quando utilizamos a MOBIE para este fim, os valores são outros, são diferentes. Certo. E também só acrescentar em relação aqui à questão do Helder Morgado. A nossa solução, e por causa aqui da questão de se será mais indicada para as situações de falta de pagamento por parte dos condóminos, ao estarem a instalar esta solução em parceria com a GECOND, vocês conseguem, na eventualidade de haver alguma falta de pagamento ou atrasos de pagamentos, vocês ficam com a possibilidade de cortar o serviço, o abastecimento a determinado ponto de carregamento. Pronto, isso é estabelecido inicialmente logo via contrato, assinado entre nós, condomínio e condóminos, para que, se houver algum problema nesse sentido, o condomínio pode nos indicar a nós para, por favor, cortem cortem este serviço agora, enquanto o mesmo não for pago. Portanto, vocês têm também essa possibilidade. Isso é muito importante. parece que não há mais questões. Contudo, convido-vos a todos a irem à área dos serviços mais dentro do GECON. Na plataforma GECON tem lá os serviços mais e terão lá um card, uma área dedicada às Charge for Flats, em que vocês conseguem disputar pedidos de contacto, saber mais sobre todos os serviços que foram aqui apresentados. Portanto, proponho que depois também explorem essa parte dos serviços mais e articulem naturalmente com o João e com o Bruno para conseguirem esclarecer outras dúvidas que possam surgir após esta apresentação. Pronto, João, Bruno, penso que conseguimos responder a todos. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos os presentes e despeço-me desejando votos de um resto de bom dia e uma boa semana para todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado e bom dia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado.